Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus e da equipe espiritual Paz e Luz que daremos início a mais uma live do Papo de Amigos hoje, com um super convidado, o Luiz Cláudio. Nós vamos falar sobre meditação, vamos tirar as curiosidades, aprender sobre a meditação. O Luiz Cláudio é um estudioso sobre a meditação, já há mais de 23 anos que ele estuda essa arte tão usada pelos povos orientais. Vamos saber quais os benefícios, né? O que traz de bom para as nossas vidas. Será que a meditação tem contraindicação? Será que todos podem praticar a meditação? Hoje é o dia da gente tirar a dúvida com o nosso convidado, Luiz Cláudio. Também conto com a participação de todos, tirando as suas dúvidas, mandando perguntas, perguntando para o nosso convidado algo que você tenha de dúvidas sobre a meditação, se você pode praticar, como conseguir alcançar tudo isso, né? Lembrando a todos que a nossa live, quando termina aqui no Instagram, fica salvo no nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Entram lá, se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos, compartilhem. É muito importante a participação de todos e que se inscrevam, claro, no nosso canal. Nosso convidado, Luiz Cláudio, já está aqui online, já deu oi, boa noite, Luiz Cláudio. Daqui a pouco eu já te adiciono, vou adicionar o Matheus e o professor, dando boa noite a todos aqui que já estão presentes, essa nossa grande corrente aqui de amigos que toda noite de terça-feira está aqui junto com os participantes e os nossos convidados da live Papo de Amigo, tá? Mandando um abração a todos, uma boa noite. Lembrando, participem, mandem as perguntas, tirem o máximo do nosso convidado. É muito importante a participação de vocês junto com a gente aqui na nossa live. Vou adicionar o Matheus, vou adicionar o Luiz Cláudio e o Luiz Carlos, é claro, também vai participar aqui da nossa live junto com os nossos convidados. A questão hoje é meditação, né? Os povos orientais, a meditação já é muito conhecida. Aqui também tem muitos adeptos à meditação, né? Um dos nossos participantes, o Matheus, faz a prática também da meditação. Então, é muito importante. Hoje nós vamos estar aqui batendo esse papo bem descontraído com os nossos amigos, que são vocês, para tirar todas as dúvidas, curiosidades, aprender. O Luiz Cláudio vai trazer coisas muito interessantes. Ele também já esteve aqui com a gente falando sobre a medicina chinesa. Foi uma live sensacional, muito boa mesmo. Mandar um abração para o meu amigo Ivan. Boa noite, Ivan, tudo bem? Vamos lá. Eu pedi aqui para adicionar o Matheus, não estou conseguindo. Deixa eu tentar aqui também o Luiz Cláudio e o Luiz Carlos, é claro, para a gente iniciar a live de hoje do Papo de Amigos, sem perder muito tempo. Eu não estou conseguindo adicionar o Matheus. Matheus, se você está online, já manda o convite aqui, que eu não estou conseguindo adicionar você. Eu vou adicionar o nosso convidado, para ele já ir se apresentando e batendo um papo aqui com os nossos amigos. Isso também é muito importante. Vamos lá? Vamos ver se eu consigo. O Luiz Cláudio, eu já consegui adicionar aqui. Vamos receber o nosso convidado dessa noite, o Luiz Cláudio, que vai falar sobre meditação. Olha ele aí. Boa noite. Tudo bem, Luiz Cláudio? Tudo. Feliz ano novo aí pro pessoal. Feliz ano novo para você. Eu vou adicionar só um minutinho, eu vou adicionar o Matheus. Eu estava com dificuldade, eu vi que agora ele entrou, agora vai ficar mais fácil para a gente já iniciar a nossa live. Estava falando para o pessoal aproveitar o teu conhecimento. Pequenininho, é muito pequeno. Essas são 23 anos estudando, né, Luiz Cláudio? É pouquinho, 23 anos é pouquinho. É pouco, né? Então, é pouco. É bem pouco, né? Matheus, não estou conseguindo te adicionar, manda o convite para participar da live aqui. Eu não sei se o problema está aqui comigo. Vou mandar de novo o convite para você aqui, para a gente... Eu não sei, acho que hoje o professor também... Boa noite, Ivan. Tá aí o Ivan mandando um abraço para você, uma boa noite, nosso amigo. Então, o Pena também acabou de entrar. Peninha, um abraço para você, meu querido. Participa com a gente sempre aqui.
Eu não estou conseguindo adicionar o Matheus na live. Vou mandar o convite novamente para ele aqui, para a gente iniciar, né, Luiz Cláudio? Para depois não te interromper. O meu amigo Eduardo também, ele e a Érica, está sempre participando. Boa noite, Edu. Um abração para você. O Pena está deixando um abraço a todos aqui. Eu também não estou conseguindo adicionar o professor. Eu não sei se o professor hoje ele tinha um compromisso. Eu não sei se ele vai chegar a tempo. Boa noite! Boa noite, Luiz! Boa noite, meu anjo bom, Rômulo! Eu peço desculpas que eu acabei de chegar agora na correria, mas estamos aí. Luiz, mais uma vez é um prazer conversar com você. Como disse o Rômulo, né? É muito bom a gente conversar com pessoas que estudam. Na verdade, não importa o quanto tempo a pessoa tem o conhecimento ou não. Eu acredito que ninguém nunca vai saber tudo, mas o fato da pessoa buscar o conhecimento, eu acho que é isso que faz a diferença entre as pessoas, porque enquanto elas estão buscando, elas estão crescendo, né? O conhecimento não acaba nunca, né? Quanto mais se estuda, mais se aprofunda, mais nós sabemos que somos desse tamanho assim, né? Verdade. Eu que agradeço o convite novamente. Mas é o primeiro do ano, né? Exato, é o primeiro. É isso aí. Agora, a gente eu estava tentando te adicionar, Matheus, estava com dificuldade, não estava conseguindo. Aí o Pena mandou aqui, ó. O Pena colocou que era para deixar você de fora, viu? Deixa o Pena comigo. Mal sabe ele que eu cheguei na correria, mas estamos aí. Diz que a vida é dura para quem é mole. Exatamente. Lembrando que hoje o professor não vai participar da live. Para variar, né? Para variar. Mas eu tô anotando que vai ser descontado do salário dele. Isso aí tá tudo anotado, entendeu? Não, tem que descontar, que isso? Eu tenho uma informação, o Luiz Cláudio pode confirmar para a gente, que o Luiz Cláudio mora na mesma cidade que o nosso querido professor, né? Eu fiquei sabendo que o professor ganhou nesse bolão da Mega Sena. Ele anda meio... Será que foi isso? Foi sabendo, hein? Eu acho que ele não vai mais participar da live Papo de Amigos, viu? Então já era, então. Ele tá milionário aí, ganhou no bolão aí. Vocês passaram... Vocês pediram o Pix já? Passaram o Pix? Então, ele não atende, mas é bom princípio, ele não atende mais. Princípio do ano novo. Vamos iniciar, então, a nossa live. O Pena já fez um comentário. Quanto mais estudamos, a gente sabe que sabemos menos, realmente, né? O conhecimento, ele é muito profundo, ele é grandioso e infinito sempre, né? Quando a gente cai na besteira da vaidade que a gente sabe tudo, é quando a gente menos sabe, né? Então, o conhecimento, o aprendizado, a evolução nossa como pessoa, como espírito, ela não pode terminar, ela não tem tempo, não existe data, não existe tempo. A gente, enquanto pode, a gente deve sempre permanecer estudando, evoluindo e aprendendo, né? Então eu vou passar a palavra para o nosso convidado, para o Luiz Cláudio. Ele vai se apresentar, falar um pouquinho sobre a clínica dele, sobre o trabalho dele, o que ele faz. Ele já esteve aqui, como vocês já sabem, na nossa live. Hoje está iniciando o ano com um tema super importante, a meditação, que agora está sendo muito divulgado. Nós temos 2 aqui, ó, praticantes da meditação, Matheus e... Olha aí! Isso é muito importante. Eu peço... Eu ainda não, eu não faço, mas o Matheus já várias vezes relatou para a gente os benefícios da meditação. Ele acorda 5 da manhã todo dia. Então é muito importante a disciplina, né? A disciplina é tudo. Eu acho que a meditação ela exige muita disciplina, muita concentração. Mas vamos passar a palavra para o especialista, né? Especialista não. É só compartilhando conhecimento. Aí o Matheus também compartilha. A palavra é um bate-papo. Vai ser toda sua. Se apresente para os nossos amigos. Fala o que você faz. Fala sobre o seu trabalho. Fique à vontade, meu amigo. Gratidão mais uma vez por você ter aceito o nosso convite. Não, eu que agradeço. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Luiz.
Eu vi que tem a minha amiga aí, a Vilma, que está online aí nos assistindo na live. Ela é mestre, hein? Ela é uma mestra, a Vilma aí, ó. Era legal vocês também chamarem ela para um convite para ela vir conversar com vocês um dia na live também. Tem muito conhecimento para passar. Aí, Rômulo, já fica a dica aí para uma próxima. Vilma Barrionuevo. Tá escrito, ela tá aí online. Vou pedir para a Vilma adicionar eu e o Matheus no Instagram ela para agendar. Tá aí. Pode agendar que a mulher é um furacão, hein? Ótimo. Boa dica. Furacão. Já começou bem, Luiz Cláudio. Então, para quem não me conhece, meu nome é Luiz. Eu trabalho atualmente com medicina tradicional chinesa na clínica em Santa Cruz das Palmeiras. Na Clínica Médica Zampar. O tema da meditação, né, ela faz parte até da medicina tradicional chinesa, mas também ela é um tema assim, livre, que durante milênios, né, ela já é estudada. E ela tem também uma parte tanto espiritual, quanto uma parte metafísica em si também, tá? A meditação. E se a gente for pegar pelo termo, né, meditação, né, se você pegar no Aurélio a definição de meditação, é mais ou menos como um tempo de amadurecimento para pensar ou amadurecer sobre algo. Só que o que é esse algo, né? Então eu fiz um apanhado de coisas aqui, de assuntos, que inclusive eu fui pegando, porque é um assunto assim muito amplo. É um assunto que eu acho que daria para ficar dias falando sobre isso. Dias não, né? Se fala sobre meditação há milênios, né? Se a gente tivesse um tempo de vida tão longo, acho que nunca terminaria. E é um assunto interessante porque, assim, não importa a religião, tá? É um conceito que eu vou entrar em alguns aspectos, por exemplo, de quem é católico, de quem é budista, de quem pratica yoga, de quem pratica, por exemplo, artes marciais. Tai Chi, né, Luiz? Tai Chi, a parte da medicina chinesa. Um abraço ao meu primo Matheus, que entrou aí online. Matheusão, tudo bem? Então, assim, eu vou falar de um apanhado de coisas aqui, tá? Que eu pesquisei, tive que pegar algumas gotículas para ir jogando para a gente falar um termo mais amplo da coisa, né? E depois, no final, para quem durar aí no final, eu vou deixar um presente que eu vou ler aí, é um manuscrito taoísta de meditação, e que permaneceu por muito tempo assim, escondido, nunca ninguém deu muita bola para ele, mas é um texto fantástico também, que eu vou entregar aí depois o pessoal anota. A Vilma agora ela vai gravar o vídeo, hein? Brincadeira. Então, assim, só para começar, eu vou falar uma frase aqui que eu deixei reservado, que eu separei, que ela tem um duplo sentido em si, porque uma palavra fala, uma mesma palavra tem os mesmos significados, mas são duas palavras diferentes, tá? Acabar com todos os pensamentos e com todos os koans. O que é koans? Koans é justamente pensamento, né? Você pode perceber que em muita prática da meditação, as pessoas acham que é só tentar meditar e cessar os pensamentos. É impossível, porque se você for com o intuito de parar o pensamento, é aí que o turbilhão de imagens, pensamentos, coisas que você faz no dia a dia vem à tona mesmo. Então, o simples fato de tentar cessar o pensamento já nasce aí um fracasso na meditação, porque é justamente isso, né? Os pensamentos, eles drenam essa energia que, na verdade, você tem que acumular na meditação. Então, qual que é o objetivo da meditação? É a primeira pergunta que eu faço, né? Para quem já praticou, deixa aí nos comentários. Qual é o objetivo da meditação? Alguém já parou para pensar nesse objetivo?
Por que eu vou meditar? Hein, Matheus? Qual que é o objetivo? O que é meditação para você? Qual que é o objetivo da meditação para você? É a mesma coisa de perguntar quem é você. Perguntar qual é o objetivo da meditação. Depois, se você quiser responder, fica livre aí. Quem está aí em casa também vendo. Então, eu quero falar sobre um relato, tá? Eu quero começar abrindo essa live aqui com vocês, falando sobre o Êxodo, que tem no Antigo Testamento. E aí você fala, nossa, mas o que tem a ver? Ó, não estou misturando religião, é só para a gente entender alguns termos, tá? E tentar traduzir isso daí. Então, assim, no Êxodo, alguém já viu um mapa? Porque, assim, quando eles fugiram do Egito, os judeus, por quantos anos eles fugiram? Lembra, Ron? Para quem leu aí, foram 40 anos, né? E nesses 40 anos eles tinham que ir em busca do quê? Da terra prometida. E demorou 40 anos para isso acontecer. Muitos nem chegaram, morreram, né? Então no próprio Êxodo tem esse relato. Só que vocês já viram um mapa do Monte Sinai? Eu estive no Egito e vi pessoalmente. Vocês já chegaram a ver o mapa? Não. Não. Daria para atravessar em 4 horas. Em 4 horas você atravessaria o Monte Sinai. Específico de onde eles estavam naquele momento, tá? Então, agora eu pergunto, né? Poxa, mas espera aí. Se de barco, por exemplo, eu atravessaria, né? Pelo mar, por exemplo, ou pelo deserto, levaria apenas de 3 a 4 horas, porque demoraram 40 anos para chegar na Terra Prometida. É que para muitas filosofias, seja chinesas e hindus, a palavra deserto em si, ela quer dizer um único significado. Deserto quer dizer a busca por algo interior, aquele momento que você está sozinho, interiormente, tentando buscar algo. Esse é o deserto, tá? Só que tem um detalhe. Para demorar tanto tempo assim, não tem uma outra explicação a não ser o quê? Tem até um termo que o Paramahansa Yogananda, foi um grande sábio que teve na Índia, ele falou o seguinte: além de ser usado alegoricamente como silêncio interior, para se perder por mais de 4 horas, pode acontecer a não ser que as pessoas estivessem em volta de brumas de ilusão. Ele cita a palavra brumas de ilusão, né? E isso faz sentido, né? Porque já que você conseguiria atravessar rápido o deserto, o que estava acontecendo? Se você pegar a história, aconteceram muitas brigas, muitos desentendimentos. Não vamos por aqui, vamos por ali, está errado, cadê essa terra que emana leite e mel? Eles nunca encontravam, né? E tem até um detalhe que fala o seguinte: a marcha de 40 anos, ó, isso aqui é uma coisa, ó, que inclusive um grande hindu traduziu da Bíblia, tá? Ele fala o seguinte, que os 40 anos pelas areias do Sinai representa a longa busca da iluminação espiritual, não tem outra explicação, né? Demoraram 40 anos para eles conseguirem, ao menos, penetrarem aí. E aí, tem uma coisa que é dita o seguinte: o Êxodo não acabou ainda, se você parar para pensar. Porque tem uma palavra de São João, uma frase de São João que fala o seguinte, que nunca nenhum homem viu Deus. Ele fala nesse sentido, com essas palavras. Nunca nenhum homem viu Deus. E tem alguns pontos místicos também que eu gostaria de dizer. Por exemplo, qualidades como ego, egoísmo, paixão, inveja, ambição pessoal, cobiça, ciúmes, cólera, são pesos que impedem o balão do discernimento, né, de voar para os céus do Espírito. Ou seja, isso a gente tem até hoje. Né? Basta ver os últimos acontecimentos que está acontecendo aí. Né?
Até hoje nós estamos num êxodo para tentar chegar nessa terra prometida aí. E tem mais um detalhe também. Realmente, essa terra prometida é uma terra de onde emana leite e mel. Aí tem uma parte mística dos hindus que é o seguinte. Quando você medita, existem vários tipos de respiração, tá? Existe respiração para você controlar o batimento cardíaco. Existe respiração para você controlar o medo. Existe respiração para você controlar, a hora que você toma um susto, você se controlar. Existe respiração, por exemplo, para o seu corpo ficar mais quente, para você acumular mais energia. Existe técnicas de respiração para o seu corpo ficar mais gelado. Existe técnica de respiração que metade do umbigo para cima, seu corpo fica frio, e do umbigo para baixo, seu corpo fica gelado. Existe que a mão direita fica quente, a mão esquerda gelada, e assim por diante, que são as polaridades, né? Só que tem um detalhe. Existe toda técnica de respiração, algumas existem alguns, como que eu posso dizer, alguma coisa mística por detrás. Por exemplo, quando você respira, Mateus, na meditação, como que você faz a sua inspiração, por exemplo? Na verdade, eu comecei a meditação com o Tadashi Kadomoto, né? Fazem 2 anos que eu medito diariamente, todo santo dia, de manhã, às vezes mais de uma vez por dia. E a instrução dele é inspirar pelo nariz e expirar pelo nariz também. Inspira e expira pelo nariz. Porém, ele diz que se tivesse alguma respiração mais confortável, né, que a gente poderia usar. Então, eu particularmente, eu inspiro pelo nariz e expiro pela boca. 3 segundos de inspiração, eu seguro 3 segundos e solto por 6. Show! Vocês já viram um bebê respirando quando está dormindo? Já, mas nunca me atentei ao tempo de respiração. A barriguinha dele fica assim, ó. Fica expandindo a barriguinha. Você pode ver que a parte torácica do bebê, ela não infla. É a barriguinha sobe e desce, que nem uma bomba, assim, sobe, desce. O bebê, ele inspira e já joga lá para a barriga, esse ar, estufa a barriguinha, contrai, estufa. Tanto é que você coloca o dedo na mão do bebê, ele segura fortemente aquilo, né? Então, ele já nasce sabendo perfeitamente o modo de respirar. É interessante você falar que você inspira pelo nariz e solta pela boca, porque a inspiração mesmo existe também inspirando pelo nariz e soltando pelo nariz. Como eu disse, existem vários tipos de respiração. Tudo começa pela respiração. Mas olha só que legal esse relato aqui, ó, do Paramahansa Yogananda, ainda continuando, tá? Ele fala o seguinte: em estado de êxtase profundo, sucede às vezes que a língua se volte automaticamente para cima, na direção do cérebro. Na ponta da língua há um magnetismo positivo que, quando unido ao seu complemento negativo na cavidade nasal, provoca um curto-circuito e conserva no cérebro. Graças a essa junção física, forma-se uma espécie de néctar. Aí ele continua. Em algumas escrituras hindus, afirmam que esse néctar tem o gosto de uma mistura de manteiga clarificada, o leite em sua forma mais pura, com mel. Os Vedas, que o Bhagavad Gita, ele faz parte dos Vedas, por exemplo, ele é um pedacinho dos Vedas, né? Os Vedas dão o nome de Soma. Esse néctar pode sustentar o corpo por longos períodos de tempo, enquanto a alma permanece imersa no êxtase, conhecido nos ensinamentos como Samadhi. Essa é uma versão do Paramahansa dentro da Kriya Yoga, né? E é interessante porque se você for pegar a Bodhidharma, se você pegar a Buda, o tempo que eles ficaram meditando,
Foram longos anos, décadas, né, meditando. E como que eles eram alimentados? Eles não comiam nada, eles ficaram lá, né? Conta-se que ficavam 40 anos meditando, né? Aí ele fala, esse néctar pode sustentar o corpo por longos períodos. Aí é o seguinte, tem um detalhe que fala, né? A terra prometida não é um mero local terreno. Israel realmente simboliza a verdadeira pátria da alma, a consciência cósmica, não a parte terrena, mas a consciência cósmica. Ou seja, Deus escolhe os que escolheram, ou escolheram. Então, aí tem alguns símbolos místicos também que eu anotei aqui para a gente comentar. Disse o Senhor a Moisés, isso aqui está no Números 21, 8, 9, tá? Para quem quiser anotar. Por isso que eu estou fazendo uma amontoada. Estou pegando a parte ocidental, Oriente Médio, antigo continente africano, para a gente chegar aí num consenso. Então, ó, disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e acontecerá que aquele que for picado ao olhá-la, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém picado por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Isso aqui está na página 198, Números 28, 9. Aqui, nesse significado aqui, tá? Ó, gente, ninguém é dono da verdade, tá? Mas metafisicamente, isso daqui, e espiritualmente, energeticamente, você tem duas características aqui. A serpente, né? Então é a força descendente que arrasta a consciência para o prazer sensual, e você tem um fluxo ascendente que libera a consciência da ilusão. Ou seja, você tem um ir, um inspirar e um expirar. E a haste é a espinha dorsal. Guarde essa parte aqui. A haste é a espinha dorsal. Na Índia, se vocês perceberem, não sei se vocês já viram, todo sábio aí, representado em filmes, aqueles filmes que a gente assistia de magos, a gente percebia que tinha aquele velhinho com um cajado, assim como Moisés também segurou um, não tinha. Sabe por que eles usam na Índia esse cajado? Para eles lembrarem a todo momento da espinha dorsal. Todo momento eles têm que lembrar da espinha dorsal. Tá? Porque é o seguinte, a haste escrita na história de Moisés é de bronze. A serpente presa a ela fulgura sugerir a luz interior, que sobe com o despertar espiritual. Só quando essa luz ou energia se alça, que a picada venenosa da ilusão pode ser curada. Por isso que eles ficaram 40 anos perdidos ali, né? Com todos os redemoinhos de sentimentos, os redemoinhos de pensamento, fizeram com que eles ficavam 40 anos ali sem chegar a um consenso. Por causa de desejos egoístas, ego inflado e todo tipo de pensamento. E é interessante porque tem uma parte, né, que João fala, né, em 3,14, ele fala o seguinte, né, que Jesus Cristo disse, e de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele fala isso também. Abração, Mateus! Então ele fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado também. Jesus não falava de sua morte próxima à cruz. Ele falava justamente dessa parte espiritual. Que assim como Moisés levantou essa serpente, ele também tinha que fazer. Muitos conhecem essa luz espiritual, né, que sobe pela espinha como Kundalini. Na tradição yoga hindu, é a Kundalini, né? Então essa é uma alegoria que eu peguei de alguns pedaços da Bíblia justamente para comentar aqui com vocês, comparando com uma parte metafísica que Paramahansa sempre falou. Tá? Porque alguém já leu o Gita do Paramahansa?
Não. Já chegou a ler ou não? É fantástico o Gita, tá? Foi de onde Raul Seixas tirou lá aquele verso. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a luz do luar. Ele tirou do Gita. Só que é gigante. E o Gita faz parte, é um pedacinho do Vedas. E isso, uma tradição de 5, 6 mil anos antes da Bíblia. É muito antigo. Então, para comentar isso, eu vou falar começar falando um versículo do Bhagavad Gita, tá? Que ele fala o seguinte: depois de absorver plenamente, agora eu estou passando para o hindu mesmo, tá? Depois de absorver plenamente a sabedoria de um autêntico mestre, nunca mais, ó Arjuna. Arjuna é um dos personagens dessa história, tá? Reincidirás na ilusão, pois abrangerás com um olhar toda a criação contida no teu eu expandido. E depois em mim. A Vilma falando que eu que fiz ela ler. Nada, é você que já procurou esse livro, viu? Então, assim, pois abrangerás com o olhar toda a criação contida em teu eu, expandido, e depois em mim que estou além de toda a criação, o Ser Supremo. Esse capítulo do Gita, Krishna fala o seguinte para Arjuna, da importância de um mestre pegar a coluna dorsal dele e, assim como uma barra de aço, você magnetizar ela. Tá? Esse é o símbolo, é o pensamento, né, que os sábios da Índia faziam de ficar com a bengala pensando na espinha, era justamente para fazer uma espécie de imantar essa barra de aço, que é representada pela nossa coluna vertebral. Ou seja, pegar todos os Pandavas, né? Pandavas, se você pegar o Bhagavad Gita, a tradução dele fala de guerra, a história. Mas cada um dos Pandavas, os Kanti, que vai falar lá, a prima, eles são, na verdade, os nossos órgãos, os nossos desejos, os nossos pensamentos. Isso que eu falei lá, vamos acabar com todos os koans, com todos os pensamentos. E aí fala o seguinte, ó. Esse magnetismo ajudará a transformar toda falha em virtude, redirecionando a energia na espinha do discípulo, em certo sentido reorientando as moléculas e cada vez mais fazer fluir para o alto. É como um rio, seu fluxo é impetuoso, dissolve quaisquer redemoinhos que se agitem pelas margens, forçando-os detritos que neles turbilham a acompanhar a corrente majestosa até o oceano. De igual modo, um poderoso fluxo ascendente de energia. A yoga, ou yoga, é a neutralização dos redemoinhos, ou os sorvedouros de paixão na consciência. Então, o Bhagavad Gita ele trata a espinha como o caminho da salvação. Então, como eu falei, pensa numa barra de ferro imantada, né? O que a diferencia de outros pedaços de metal, sobretudo do ferro, por exemplo? Na maior parte das barras, né, as moléculas elas viajam de norte a sul, elas sobem de norte a sul. E esse ir e vir é o mesmo da respiração. A inspiração, quando você puxa de maneira que ela suba, é a uída, que os hindus chamam. E quando você expira esse ar de maneira com que ela desce, é chamado de pingala, tá? Ida e pingala, as duas. E a base dela está no cóccix, que a gente vai falar daqui a pouco. Então esse é um dos caminhos que ele cita. Alguém tem alguma pergunta sobre isso daqui? Se alguém já pensou por esse modo numa meditação, porque até agora eu não falei nada de mantra, eu não falei nada de algum processo de imaginação, eu não falei nada disso, eu só falei de... Sinceramente, essas informações que você tá trazendo aí, eu não fazia a menor ideia, tá? Eu não tinha esse conhecimento,
inclusive com esse fundamento bíblico, esse fundamento hindu, todas essa Tem budista ainda que a gente vai chegar lá. É o que você falou, são milhares e milhares de anos, né? Essas informações históricas aí, eu sinceramente não fazia ideia. Tá. Ô Luiz. Então, assim, se alguém tiver algum comentário aí, pode comentar, tá, pessoal? Então, aproveita para compartilhar com a galera. Você pediu pro pessoal ir comentando, o Pena colocou assim, você perguntou por que da meditação, né? Ele colocou assim, ó, procurar o meu eu interior. Ele foi o único ainda que mandou, foi um dos que já mandou a resposta aí. Vamos eu lá. interior. Segura essa palavra aí. Eu interior. E vamos expandir ela, acabando com os quantos. A Vilma parece que colocou um comentário, ó. Ela colocou, ó, eu mentalizo as serpentes Ida e Pingala, é isso? Subindo em sentidos contrários, explodindo no topo da cabeça. Foi o comentário que a Vilma fez. Isso. Então vamos lá, eu vou ler essa definição completa aqui para vocês, ó. Então, na maioria das barras, as moléculas, cada qual com sua polaridade norte e sul, voltam-se para todos os lados, concentrando-se assim uma a outra. Só quando as moléculas se orientam numa direção única é que, por agirem juntas, adquirem força magnética. O magnetismo é gerado, não criado. E esse magnetismo é a chave para o sucesso em tudo. As pessoas podem ser magnéticas. Seu magnetismo faz com que as outras se sintam atraídas ou repelidas. Tá? Então, esse é um dos comentários sobre a meditação que ela quis dizer, nessa respiração que ela faz, na saída que ela mentaliza em si. Agora vamos lá. Essa aqui é também outra frase que está no Gita, tá? O agir nesta esfera de vibração é um dever, mas que o teu ego não cobice os frutos da ação. Não te apegues nem à ação e nem à inação. Então é o seguinte, toda vez que a gente vai fazer uma meditação, eu vou falar por mim, tá? Toda vez que eu vou fazer uma meditação, existem vários tipos de meditação. Tá? Por exemplo, eu vou citar um filme aqui do... Quem já assistiu aí O Último Samurai? Aquele samurai lá, onde o americano, ele é feito de... Ele é guardado, ele é bem guardado, o americano. Ele não foi tratado como um intruso, ele foi tratado como um convidado. Ele meditava, ele tinha 3 tipos de meditação ali. Ele tinha a meditação em que ele fazia a contemplação, que era de uma árvore que era a flor de cerejeira. Ele fazia uma contemplação dela, e em silêncio, e meditava, conversando mesmo, tá? Com o americano que estava ali. Ele tinha a segunda, que era a quietude, o silêncio no deserto. Lembra do deserto lá do Êxodo? No silêncio interior dele, ele meditava. E ele tinha a terceira, que ele fazia através de mantras. Mantras e mudras. Tá? Mantras eram as palavras que eles faziam vibrar internamente o corpo, junto com a respiração. E os mudras, que eram sinais para onde essa respiração, essa energia fosse redirecionada, direcionada. No caso aqui, quando você inspira, você eleva, quando você expira, você faz ela descer. Esse é o ato de você carregar a energia, até porque a respiração você tem energia carregada, né? Então, se fala o seguinte, ó. Eu, por exemplo, eu estava falando nesse sentido, né? Comentarei depois vocês falam. Eu, por exemplo, eu faço uma preparação. Primeira coisa, uma purificação. Eu sempre tomo um banho antes. Seja ele gelado, morno, de acordo com o meu estado naquele momento, tá? Só que é o seguinte, eu nunca falo eu.
Porque assim, nem o seu corpo te pertence, né? Ele é uma energia, é apenas um empréstimo para você, né? Como se você estivesse usando essa roupa, Locação, né, sujou, você tirou, é? É uma locação. Exatamente, é um empréstimo. Então, assim, quando eu lavo o meu braço, eu particularmente, eu faço como se fosse uma oferta para o Ser Supremo. Não é meu, então eu agradeço e estou lá, né? Quando eu me alimento, por exemplo, eu bebo uma água, é como se fosse uma oferta também. Não é simplesmente só inspirar e respirar. Existe todo não vou falar ritual, mas existe toda uma preparação, né? Antes também eu bebo um copo d'água. Para quê? Para você ter. Eu estou limpando a minha boca. Primeiro eu estou jogando um teor de pureza dentro do meu organismo. Eu lavo minhas mãos também. Então, assim, esse ato tem escrito no Gita o seguinte, ó. Lave o corpo, alimente-o, dê-lhe descanso, faça o que for preciso para mantê-lo saudável e cheio de energia. Mas pense sempre, é a Deus que estou servindo por meio desse instrumento físico. Até o prazer em pratos saborosos de uma bela paisagem ou de outras coisas boas da vida tem de ser ofertadas. Partilhe esses momentos, em vez de privar-se deles. O que se deve pôr de lado são os pensamentos. Eu estou fazendo, eu estou desfrutando e mesmo sou eu quem sofre. Nada. Esse corpo não é nosso, não é eu coisa nenhuma. Né? A gente precisa acabar com os pensamentos. Né? Acabe com todos os koans. Né? Precisa salvar. Eu vou falar até o final. Acabe com todos os koans, porque depois a gente vai chegar nesse texto aí, que já é taoísta, né? Que vai ser interessante, que é o meu presentinho que eu vou deixar. Ó, a minha mão, eu estou falando com vocês, ó, se vocês estivessem aqui, vocês não saber. Mas, por exemplo, a minha mão direita está gelada e a minha mão esquerda está quente nesse momento. As polaridades estão se invertendo aqui. Então, só, na meditação, também, para não se frustrar, não deve levar em conta resultados, a fim de eliminar a tensão e o esforço que sobrevém quando tentamos nos concentrar. É impossível você ficar livre dos pensamentos, mas existem técnicas, existem gatilhos que podem ser feitos para que você preste atenção em uma outra coisa, que é o pensamento, a respiração. Primeiro a gente observa os nossos órgãos, o que eles estão dizendo. Depois a gente presta atenção na respiração e faz alguns gatilhos para que a gente fique nessa frequência, tá? Então, ó, a vibração cósmica, mais uma do Gita aqui. A vibração cósmica está reafirmando através de mim sua realidade. Através de mim o amor cósmico que anseia por esse amor. Através de mim a alegria cósmica se rejubila em nosso infinito, e assim por diante. É a única forma de fazer vibrar. Na verdade, a gente faz essa coluna vertebral, a gente faz esses, né, o que chamam de chakras, vibrar. Mas para isso você precisa de algo. Energia. Você precisa de muita energia para isso. Porque se você não tiver essa força, essa energia, você é drenado. Você não vai acumular para depois fazer o fluxo dela, que é o ato de subir. Você não vai fazer o ato de levantar, como foi falado nos dois antigos textos, né? Tanto do Êxodo, do Antigo Testamento, quanto hindu. Aí tem um detalhe. Alguém quer a parte de um exercício antes? Ou quer que continue ainda por alguma outra parte de conhecimento? Eu posso ler o comentário do Pode. Aproveitar. O Pena colocou assim, ó, o Cristo disse que o reino de Deus está dentro de nós. Portanto, a meditação nos eleva ao reino de Deus, seja ele qual Deus é o seu, né? Então ele fez essa observação muito interessante. E assim, Luiz Cláudio, o que você está falando, cara, eu não tinha conhecimento nenhum disso. Eu tô achando super interessante. Depois, se o pessoal quiser, eu posso entregar aqui meus rascunhos para guardar e procurar e buscar também, tá? Eu mando por
e-mail. Depois eu quero que você fale o nome do livro lá que você falou. Pode deixar. Tá. Então é o seguinte, como eu falei de acumular essa energia, vamos passar um exercício para acumular essa energia, então. É o primeiro, hein? O primeiro. Esse primeiro exercício aqui, não importa a ocasião, né? É preferível à noite, antes de dormir. Mas vamos lá. À noite, essa é a preparação, tá? É o momento que, antes de meditar, eu preciso expurgar esses pensamentos que estão acumulados, essa estagnação, seja ele o que for, um estresse, um acontecimento, ou alguma coisa que está me incomodando. Então, o exercício é o seguinte. Esse exercício foi escrito por um dos maiores yogis que já existiu em todos os tempos, marca o nome, Paramahansa Yogananda. À noite, antes de ir para a cama, faça uma fogueira mental de todas as suas posses, desejos, apegos. Atire-os um por um às chamas da imaginação. Contemple-os enquanto crepitam e queimam alegremente e desapareçam. Nada pertence a você, nem sequer seu próprio ego. Assumir com firmeza essa atitude é o caminho para a liberdade interior. Divirta-se vendo tudo se esfumaçar nas labaredas mentais. Nada, nem mesmo a morte pode afetá-lo, tal qual você de fato é no íntimo. Eu li certinho do jeito que ele escreveu, porque quando você faz mentalmente é uma coisa. Então, para mim falar por meias palavras, então eu resolvi pegar o escrito certinho do jeito que ele escreveu, para Paramahansa Yogananda. Então, toda vez antes de deitar, esse é o primeiro exercício que eu faço. Eu expurgo tudo antes e vejo queimando. Por quê? Porque tudo aquilo que eu fiz durante o dia, eu não posso carregar para a minha meditação. É a mesma coisa de você ver um filme e depois já ir dormir. Você vai sonhar com esse filme. Ou você vai sonhar com alguma coisa. Ô Luiz Cláudio, o horário que você então recomenda, ou existe um horário melhor para se fazer meditação, ou isso não importa? Não, pode ser qualquer hora. Se você aguentar, pode ser 24 horas. Geralmente eu faço ao acordar e ao dormir, entendeu? Então, no meu despertar eu tenho uma meditação, que é um agradecimento. Eu nunca peço nada. Então, no meu acordar eu agradeço e faço a minha meditação. E quando eu vou entrar em repouso, já é um estado de inquietação. Que é porque isso que faz, que é expurgar esses pensamentos. Isso. Só que eu faço e todo mundo deveria fazer na meditação, que nem agora que a gente falou em consciência cósmica, né? A gente fala da expansão do eu interior. Então, o que eu sempre faço? Eu coloco a prova, eu falo, cadê você? Venha, eu preciso do contato. Entre em contato comigo, eu preciso. Entendeu? Eu peço isso com muita fúria mesmo. Assim, fúria que eu falo é não de raiva, tá? É aquele fervor mesmo, assim. Onde você... Por quê? Por contato acontecer. Porque muita gente pensa o seguinte, né? A divindade vai vir até mim. Não, eu que preciso me elevar até ela. Né? Ao contrário. Se você tiver energia, você alcança. Se você não tiver energia, você vai cada vez mais para baixo. Esse é o segredo de expansão e contração, né? Pode falar, Matheus. Tá para falar alguma coisa? Não, na verdade, assim, a meditação, ela entrou na minha vida, inclusive, para melhorar a minha conexão espiritual, né? Então, assim, a meditação me ajuda a eu me conectar espiritualmente, com a minha espiritualidade, com a minha vida espiritual, né? Que eu acho que tem a ver aí com essa última explicação sua, né? Esse aumento da energia vital, o aumento da vibração, o aumento dessa conexão. Então, a meditação vem para elevar o estado vibratório, né?
Que nem o Rômulo sempre fala, né? O pensamento é o maior imã do mundo, né? Então, assim, é uma maneira de você vibrar, né? Diferente, aonde você elimina tudo que for tóxico energeticamente, né? Então, existe uma purificação da sua vibração, do seu estado vibratório, que todos nós não tem mais para onde fugir, né? Todos nós somos unânimes em saber que nós somos energia, né? Nós somos energia. E a meditação também me ajuda, Luiz, a essa questão de sempre me conectar com o momento presente, né? O maior benefício, eu acho, que a meditação trouxe para a minha vida é a conexão com o momento presente, né? Essa questão de viver o momento presente. Então, no momento em que eu começo a meditar, eu começo a fazer não só a purificação dos meus pensamentos diários, mas a purificação de tudo aquilo que já se passou na minha vida, né? Porque o que acontece? Eventualmente, nós sofremos algumas emoções muito fortes e essas emoções ficam cristalizadas na nossa mente, nos nossos chakras, enfim, cada um entende isso de uma maneira que quiser, mas todos nós também sabemos que essas emoções fortes ficam impregnadas em nós, né? Então a meditação, pelo menos para mim, ela serve para ir descristalizando essas emoções, principalmente as negativas, né? A meditação tem esse benefício, pelo menos para mim, e também a meditação me ajuda a evitar os pensamentos futuros, né? Que são os maiores causadores da ansiedade, né? Então você... Preocupação, né? As preocupações. Então, a meditação, pelo menos para mim, os dois maiores benefícios é a minha conexão espiritual e esse meu eixo, né, no momento presente. Eu sinto que toda vez que eu começo a entrar em estado de sofrimento, é porque ou eu estou vibrando no passado, nas emoções do passado, ou eu estou me preocupando. Então, a hora que eu percebo que eu estou entrando em estado de sofrimento, e aí eu começo a trabalhar as técnicas da meditação. Às vezes até durante o dia, conscientemente, no trânsito, porque a gente aprende essa respiração, né? E aí ao longo do dia, quando eu vejo que eu entro em determinado estado, vamos dizer assim, de uma vibração que é indesejável para mim, eu faço essa respiração conscientemente. Então, como a minha mente, o meu espírito e o meu corpo, eles estão, vamos dizer assim, doutrinados para essa busca, né? Então, quando eu já me conecto com essa respiração, automaticamente eu vou voltando para o meu eixo. Então, uma das coisas que eu percebi, assim, antes, por exemplo, eu tinha muita dificuldade em lidar com as minhas emoções. Com a prática da meditação, eu comecei a identificar exatamente cada emoção que eu estou sentindo. Então, por exemplo, se eu estou com medo, fica muito nítido para mim qual é o sentimento. Na hora, eu falo, ó, esse sentimento é medo. Se eu estou inseguro, na hora, isso é insegurança, raiva. Então, aí, se eu tenho uma consciência mais nítida de qual é o sentimento, eu já procuro lá. Tá, o que está me causando esse sentimento de insegurança? Ah, é tal situação. E aí, vamos dizer assim, quanto mais clareza do sentimento e mais clareza da origem desse sentimento, fica mais fácil eu voltar para o meu estado
vamos dizer assim, do meu eixo de paz, de sobriedade mental, de equilíbrio, né? Então, a meditação também me ajudou muito vamos dizer assim, no controle da minha emoção, porque antes eu reagia muito rapidamente, né? Então, em vez de eu agir, eu reagia, né, a determinada situação. Então, alguém falava alguma coisa para mim, eu de imediato já queria responder, eu já queria colocar o meu posicionamento. A meditação, ela me trouxe um delay, ela trouxe vamos dizer, eu fiquei com uma tecla de pause na minha mente. Então, quando alguém me fala alguma coisa ou acontece alguma situação desagradável para mim, eu aperto o botão pause na minha mente. Então, eu tenho um delay. E aí eu raciocino sobre aquela circunstância. Ah, isso. Tá. Qual é o melhor caminho que eu devo buscar? Eu vou responder, eu vou esperar um dia, 2 dias, ou eu nem vou responder. Então, a meditação me trouxe esse benefício. Esse é interessante porque essa técnica que você usa, ele está bem explícita, por exemplo, no Raja Yoga, sabia disso? O Raja Yoga, ele é a meditação através da mente. Ô Luiz Cláudio, o Matheus, tá dando aquela interferência, eu pensei que era só para mim. Eu vou tirar o meu microfone, aqui, enquanto o Luiz fala. O meu tá dando interferência? Não, é o do Matheus. Ah, tá. Então, da Raja Yoga é justamente isso. Ele fala sobre a meditação pela mente. E é interessante porque o que acontece? A meditação ela pode ser feita a qualquer momento, mas existem vários tipos de meditações e vários tipos de frequência que você pode estar. Tá? Para que eu quero? Apenas para me controlar? Mas o objetivo é esse mesmo. É ter o controle de si mesmo, né? É o controle e expandir o teu eu, o teu interno, né? Só que você precisa também acumular essa energia e não só perder. Porque à medida que você pensa, você fica pensando, você tem aquelas idas e vindas de estresse, e depois você medita para regular, você está gastando e acumulando energia nesse ir e vir. E aquela resposta de subir, de aumentar, ela não acontece, porque você está todo dia gastando e acumulando. E é perfeito, é o caminho. Esse é o caminho. Por isso que eles lá demoraram 40 anos. Não é tão simples assim, né? Não é fácil, eu estou comentando aqui, mas eu estou também no processo, né? Eu também estou percorrendo o caminho. Então, por exemplo, tem várias camadas de exercício que usamos. Existem aquelas meditações para o dia a dia, as meditações para a parte espiritual, quando eu me desperto ou vou dormir. Existe aquela que eu preciso acumular quando eu acordo. Então, essa aqui, eu falei uma antes de dormir. Antes de dormir, eu quero soltar os meus pensamentos para mim entrar nessa meditação. E essa meditação é a técnica que tem um amigo meu que aprendeu ela, chama Hong Sau. Só que você não, a palavra Hong Sau em si, você não vai falar, ela é mental. Você vai é como se você estivesse falando, é um pensamento dessa palavra Hong Sau. Tá? Para quê? Para você não perder o foco na respiração. Então o início dela é o seguinte, a posição do dedo, todo mundo conhece, que é aquela posição de meditação, né? Todo mundo usa. Quando eu falo Hong, eu trago esse dedo. Quando eu falo Sau, eu solto. Isso aqui, ó. Só que quando eu penso Hong, eu inspiro. E o inspirar, ele não pode ter ruído. O ar ele tem que entrar serenamente pela narina. Então, Hong, né? Eu pensei, eu inspiro. E a língua, ela está lá no centro do palácio, que é o palato. Aqui, ó. A língua tem que ficar no céu da boca. Então eu puxo o ar. Está subindo. Quando eu solto, eu tenho 3 terços aqui, né?
Eu solto o ar em 2, com a língua no céu da boca e sem ruído. Seguro os 2/3, ó. Eu segurei e estou falando. Solto o último. Acabou o ar. Segura um pouquinho sem ar. Quando eu seguro um pouquinho sem ar, eu sinto uma sensação que é chamada na meditação de quase morte. Tá? É a sensação de rompimento. Só que assim, não se segura muito, né? Você vai estar relaxado conforme você faz essa meditação. Então, assim, quando eu sinto aquele pequeno, quando vai dar aquele começo de desespero, eu inspiro novamente. E é tão calmo, tão silencioso, que às vezes parece que você não termina de inspirar. Só que eu não expando meu tórax. Eu expando a minha barriga. Então eu inspiro expandindo a minha barriga e expiro forçando 2/3 dela. Eu solto o ar, contraindo. Na última, eu pressiono para baixo. Sem ar, ó. E pressiono para baixo. Tanto é que se você dá um tapinha no seu estômago, você vai ver que a barriga tá parecendo uma bola de capotão. Meio mole e meio inflado. Então a respiração do Hong Tsao é assim. Você pode fazer na espera, por exemplo, de vou fazer passar por uma consulta médica. Você não vai falar e segurar o dedo, mas você vai pensar. Hong Tsao. Então, eu inspiro, é aquela subida do ar e descida do ar. Por quê? Porque ela está fazendo aquele movimento de ida e vindada. Tá? Então, eu inspiro e eu expiro. Inspiro e eu fico pensando nesse momento no movimento que o meu corpo faz, que o meu diafragma faz, que a minha barriga faz. Aquela pequena tensão que você vai fazendo. Eu só penso naquilo, eu não penso em outra coisa. Você pensando na movimentação que o teu ar faz ao subir e o que ele faz ao descer, e com a contração muscular, o seu pensamento está focado nesse movimento. Ele não está em alguma outra coisa qualquer. O seu pensamento ele se fixa no centro, que fala. Fixar o pensamento no centro. Então você pode usar a qualquer momento, no trabalho, antes de uma reunião, antes de um vestibular, antes de uma prova, antes de fechar um negócio e principalmente antes de dormir. Só que tem um detalhe. Pode falar. Esse é para acumular energia? Essa respiração, depois que eu fiz aquela da mentalização lá, lembra que eu falei? À noite, antes de ir para a cama, faço uma fogueira e tal. Eu uso ela, a hora que eu vou deitar, eu estico, deixo o meu corpo reto, porque a coluna vertebral ela tem que estar numa posição normal dela, tá? E faço essa respiração. Hoje eu não uso mais o dedo, mas para quem está começando, o Hong Tsao é para quê? Para você ter atenção na respiração. Primeiro eu penso no quê? Primeiro eu penso na parte muscular da respiração no meu corpo. Eu sinto ela. Quando você tem essa concentração de pensamento fixado na respiração e na contração muscular, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o teu corpo ele vai vibrar. Você vai sentir que as vibrações vão começar a aumentar dentro do seu corpo. Só que se você não tiver atenção na respiração e fazer técnica, em 10 minutos você vai apagar, ou até menos. 5 minutos você está apagando. Para muita gente que não consegue dormir, perfeito. A técnica está aí. Né? Deita, Hong Tsao mentalmente, e pode, não consigo respirar com a língua, soltar pela boca. Beleza, coloca a língua no céu da boca, inspira pela narina, solta suavemente pela narina, mas sem ruído. O ar ele tem que entrar e sair assim harmonicamente, né? Sem barulho. Existe um monge taoísta que chamava Hakuin, ele falava que você tinha que... Ele tinha uma técnica dele que você colocava um peso bem pequeno na barriga, ficava deitado respirando, empurrando para cima, contraindo, voltando, empurrando e deitado. Depois de 1000 respirações, ele falava que nenhum veneno te atingiria, picada de escorpião, você não morreria e tal.
seu corpo ele ficaria num estado que era como se você estivesse morto. É aquele estágio que eu falei da pré-morte, né? Quase morte. Que eu estava comentando, quase morte. Então, assim, que o objetivo é fazer essa expansão, é desvincular mesmo, né, o teu perispírito, Luiz Cláudio, as camadas que te prendem. Né? Ô, Luiz, Oi. Tem alguns comentários, eu vou ler, senão fica muito para trás. Tá. Vou aproveitar. O Tá. Pena fez um comentário aqui, ó, nosso corpo é o templo do nosso espírito, cuide bem dele. E ele responderá aos seus cuidados, né? Aí ele colocou, ó, sensacional, Luiz, a forma da sua exposição. Reverte tudo isso à saúde mental e espiritual, refletindo no físico. Teve mais comentários aqui, ó, o pessoal dando boa noite. Aí a Andy Genil colocou assim... o Anderson, não é? É o Anderson. Ô, Anderson! Ele colocou assim, ó, boa noite, seres de luz. Tema muito top, que hoje muita gente está precisando para melhorar a própria consciência. Depois teve mais comentário aqui. A Vilma colocou assim, ó, não consigo silenciar a minha mente. Assim, faço meditação guiada, com mudras. Foco na respiração, no relaxamento do corpo. E me imagino flutuando e indo até a natureza. Essa é uma técnica que ela usa. O Anderson colocou assim, ó, a meditação entrou na minha vida, ainda sobre a religião. Depois, com o tempo, passei a procurar o divino dentro de mim mesmo. Fora que o aumenta da inteligência emocional, o aumento da inteligência emocional, né? O TV Esperativa colocou assim, ó, boa noite, meus amigos. Ô, Bisaia, boa noite. Ele tá aí, né? Como que é o nome dele mesmo, Luiz? Luiz Carlos Bisaia. O Bisaia, é verdade. Eu estava tentando lembrar o Bisaia. Boa noite, o Bisaia. Ele colocou, ó, boa noite, meus amigos. A meditação pode ser acompanhada de algum medicamento relaxante para as pessoas que têm dificuldade de concentração. Foi aquilo que você estava explicando nesse exercício agora, né, Luiz? Ele fez essa pergunta já fazia tempo. Uhum. Aí ele colocou, qual o melhor horário para local e horário para meditação? O horário que você se sentir bem. e o local também, né? Às vezes eu vou num bosque, às vezes eu fico no meu quarto mesmo. Não tem. Às vezes caminhando, eu tô lá, me respirando. Esperando a consulta de um médico, como você mesmo disse, né? Exato. Você está esperando alguma coisa ali, vou esperar um ônibus. Vai lá, medita. Acho que você vai ser até acordado lá, e vai bater no seu ouvido. Assim, acorda, o ônibus vai sair. As perguntas que tinham eram essas, os comentários. Tá. Agora tá zerado, pode seguir. Beleza. Existem alguns casos específicos, por exemplo, que a meditação ela pode ser uma técnica de teste também. Por exemplo, às vezes, sabe o que eu faço? Eu entro dentro de uma piscina, mergulho, paro lá embaixo, só que você tem pouco tempo para isso, você sobe. E eu tento sentir o frescor debaixo da água. Eu tento respirar pelos poros. Pode ser até engraçado e, nossa, que loucura. Não é. Embaixo da água você consegue pegar até o frescor, você sente os seus poros respirar também. E você consegue mais tempo ali debaixo. Né? E isso faz com que aconteça algumas coisas, curiosidades que já aconteceram comigo, por exemplo, que foi vir de Ribeirão, por exemplo, até Santa Cruz das Palmeiras, de Ribeirão Preto a Santa Cruz das Palmeiras, e eu me dar conta que eu cheguei em Santa Cruz das Palmeiras quando realmente eu cheguei lá. Tipo, não lembro do espaço de pegar a pista e estar atento na pista. Já chegou a acontecer de, nossa, eu estou aqui em Ribeirão, eu já estou em Santa Cruz das Palmeiras. Ou, nossa, eu estou aqui em Ribeirão Preto. Sério, e isso é uma coisa complexa, porque como que a mente consegue ficar nesse estado de alerta? Sem você estar focado. Na verdade, quem está focado por você? Essa é uma pergunta que às vezes eu indago em todas as vezes que acontece isso comigo. Né? Mas voltando para a meditação, né, os horários é esse, no trabalho, na espera do médico, no trem, no ônibus, antes ou depois de uma entrevista ou numa reunião de negócio, você pode fazer. Agora eu vou falar uma aqui
que é para acumular a energia, né? Para a gente aumentar ela. Essa eu faço de manhã, sempre de manhã, essa daqui. A primeira coisa é essa. Eu tenho uma concentração. Essa é uma meditação, na verdade é uma meditação através da respiração com o objetivo de encher o meu corpo dessa energia para suportar as diversidades do dia. Como que eu faço? Tá? Isso daqui é tudo dentro de um conceito, dentro disso que a gente está conversando, tá? Conceito, todas elas vão bater, não importa a origem, se é egípcia, se é chinesa, se é japonesa, é hindu, é a mesma. Tá? Primeira coisa, eu foco a minha mente no chakra raiz, no base, no cóccix. Chakra coquilho, tá? É o primeiro que eu foco a minha mente ali. E eu toco suavemente a língua no palato. Lembra que eu falei lá no céu da boca? A língua no céu da boca. Aí eu respiro bem profundamente, mas sem barulho. Ó. Eu até coloquei aqui, ó, enchendo o abdômen, devagar e silenciosamente. Aí eu sento sempre numa posição chamada 6A. É sentar sobre os calcanhares, para quem quer saber o que é 6A. Tá? Então eu respiro devagar. Quem não conseguir, pode ficar numa cadeira também, desde que a coluna fica bem ereta. Tá? Não pode ficar curvada, tem que sentar ereto. Pode colocar as mãos sobre as pernas, né? As mãos sobre as pernas. E eu inspiro profundamente, expandindo o meu abdômen. E concentrando lá na base da coluna. Então eu vou enchendo o abdômen de ar silenciosamente. E quando eu chegar no ápice dele, eu expiro o ar silenciosamente, aquilo que eu falei, expelindo até 2/3 do ar contido. O último terço é esvaziado pressionando o hara. Hara quer dizer barriga. Então, a última porque você tem 3 estágios, né? Muita gente conta de 4 em 4. Né? Então, eu inspiro, solto. 3, 3, 3. Então, eu faço em 4 estágios. O último terço, a hora que você estiver sem ar, eu pressiono a barriga, o músculo abdominal. Eu pressiono ele para baixo. E quando eu pressiono para baixo, eu estou sem ar, eu seguro um pouquinho sem ar e inspiro novamente. Eu faço essa respiração 81 vezes. Eu conto 81 mesmo. Só que, quando chega na número 80, na 81, eu inspiro a 80, faço o mesmo processo, fico sem o ar. Aí, na 81, eu inspiro, solto nos 2/3, o último, eu fico sem ar e faço esse movimento com a cabeça. Ó. Eu encosto o meu queixo no peito. Vai te dar uma apneia. Nesse momento, a hora que te dá essa apneia, antes de te dar um estado de, como se fosse um estado de, não é um estado de desespero, né? Porque você está sem ar, mas você vai sentir uma apneia. Quando isso acontecer, você levanta, inspira e expira normalmente, assim, como se você tivesse, você vai se sentir como se você tivesse praticado um exercício. Na verdade, o teu corpo vai explodir de calor, que eu posso chamar de energia. Você vai acumular, isso aí se chama acumulando energia. Então eu faço 81 vezes essa respiração. Quando eu termino essa série de 81, eu faço a elevação que a gente comentou nos 2 textos, tanto os textos do Êxodo, quanto o texto hindu, baseado na coluna, na serpente. Eu faço o levantar da serpente, que é o quê? Ó? Terminado, eleve essa energia da raiz, da base da coluna, numa inspiração, né? Subindo pela coluna vertebral até o chakra coronário. Ela sobe lá. Aí ela vai descer, passando pela testa, nariz, terminando na parte superior dos lábios. Quando chegar aqui, abaixo do nariz, isso aqui é chamado, que muito tem dúvida e não sabe o nome, que se chama tumor.
essa respiração Tummo. Então, esse ar, numa inspiração, ele sobe pela coluna vertebral, vem no coronário, se mistura aqui, desce, passa pela narina e para aqui. Esse, na acupuntura, na medicina chinesa, é chamado de vaso governador. Então ele para aqui. E depois eu continuo essa circulação. Ela desce, ela vai lá para o umbigo, na região do hara, da barriga, 2 dedos abaixo do umbigo. Então, o mar da energia, ela desce ali na expiração e desce de volta, passa pelas genitais e volta para o cóccix, que é a base da coluna. Aí eu inverti. Aqui eu falo o seguinte, ó. De acordo com o processo de inspiração subida e expiração descida, é a união das forças Yang e Yin, dos vasos maravilhosos, vaso governador e vaso concepção. Então, eu faço essa ligação. Quando eu faço uma inspiração de subida, lembrando, eu estou passando pela coluna um polo positivo. E quando eu faço de descida, é o polo negativo. Então, por isso que eu ligo as duas que se falam em Yang, tá? Que é o Ida e Pingala também. Então, esse é o exercício. Depois aí o pessoal só voltar o vídeo, escrever, tá? Aí, que é essa respiração que eu faço para acumular. Eu faço 81 vezes. No número 81, eu sem ar, encosto o queixo no peito, espero um tempinho, ergo novamente a cabeça e respiro normalmente, terminei. Né? Aí eu faço essa respiração e volto para as minhas tarefas. Então agora, se alguém quiser fazer uma pergunta, é a hora, hein, que eu vou falar a parte final, já que já tá, o pessoal já tá, o Matheus até abrindo a boca aí, várias vezes, já tô morrendo de sono, coitado. Eu fico respirando aqui, fazendo essa respiração, e aí vai relaxando, né? Vai relaxando, acalmando, né? Eu gosto de fazer para ir relaxando. Tá certo. Então, antes de eu ler o presente que eu falei, eu quero falar um último versinho do Gita e entrar numa história muito interessante, que é esse desapego de tudo, né? Que os pensamentos é desapegar deles, né? Da parte sensorial mesmo, né? São os hindus chamam de telefones sensoriais. Então é o seguinte, no Gita fala o seguinte: para quem conhece o Espírito Supremo, tanto os Vedas, Bíblia, são tão inúteis quanto um poço quando toda a terra em derredor está alagada. Aí eu entro aqui numa história sobre a vida de São Francisco de Assis na Itália. Aconteceu o seguinte: uma mendiga idosa e quase cega pediu-lhe esmola. Não podia ver que o santo estava tão pobremente vestido quanto ela própria, e que com toda probabilidade ele nada tinha para dar, mas o fato de nada poder dar o entristeceu. Lembrou-se de que possuía ainda alguma coisa, seu surrado exemplar da Bíblia. Deu o livro à mulher, na esperança que ela o pudesse vender por algumas moedas. E orou quase em tom de desculpa: Senhor, para ajudar essa pobre anciã, despojei-me até mesmo da tua palavra. Uma voz dentro dele sussurrou: Francisco, plantei minha palavra dentro do teu coração. Não precisas de uma mera cópia escrita dessa palavra. É um texto de São Francisco que aconteceu com São Francisco de Assis. Aí agora eu vou ler aqui o meu, como eu já falei do Hong Tsao, né? Da técnica Hong Tsao. Para quem não ouviu, é só voltar lá atrás. Eu vou ler o presentinho aqui. Depois vocês voltam, guardem o vídeo do Rômulo aí, do bate-papo. Se quiserem marcar, vocês marcam. Isso aqui é o único. Se vocês perderem esse vídeo, perdeu para sempre, hein? Então o texto chama Prefácio de Quito, traduzido por Fumio Hashimoto.
Na primavera de 1757, um livreiro de Kyoto, proprietário da editora Lua do Pinheiro, escreveu-nos uma carta com a seguinte solicitação. Ele ouvira dizer que nosso mestre possuía vários dos antigos manuscritos, entre os quais um esboço que se chama Algumas Histórias Contadas na Canoa Noturna. E nessas histórias, como soubera, estava anotado um segredo. O segredo de como alimentar a alma e exercitar o espírito, de como ativar a circulação sanguínea e alimentar a alma, e manter a força e a flexibilidade para assegurar a longevidade. Em síntese, tratava-se do segredo do divino e do sagrado, o chamado Rentan. Havia pessoas curiosas que desejavam muito ter acesso a esse livro. E esse desejo era tão forte como ânsia por chuva na época de seca. Alguns monges teriam compilado esse estudo quase em segredo, mas o resguardaram e não quiseram mostrá-lo nunca a ninguém. Isto é o mesmo que guardar um tesouro sem utilidade. Por isso, ele gostaria de publicar o valioso esboço para atender ao desejo das pessoas. Ele teria ouvido dizer que um mestre sempre está disposto a ser útil ao mundo. Os alunos se dirigiam ao mestre Hakuin para lhe entregar a carta. O velho apenas sorriu. Os alunos remexeram então um baú repleto de antigos manuscritos, já em grande parte deteriorados pelos vermes. Com eles, os alunos reuniram os manuscritos e o compilaram, até que chegou a ter mais de 50 páginas. Antes que enviasse para Kyoto, eu deveria, já que era mais velho que os outros alunos, redigir um prefácio. E ele fala: há cerca de 40 anos, nosso mestre Hakuin mora nesse templo, e cada vez mais monges o visitam. Aceitam agradecidos seus insultos e pancadas. Ficam lá 10, 20 anos e não se envergonham de morrer ali. São todos excelentes budistas. A elite de todas as regiões do país. Eles moram ao redor do nosso templo em casas antigas, em casebres, em relicários e em ruínas, e levam uma vida de dificuldades, de tal forma que de dia passam fome e de noite passam frio. Para comer nada mais tem que hortaliças e aveia. Do mestre Hakuin só ouvem advertências e insultos, e se tornam sacos de pancada. Quem vê isso deve franzir a testa de horror. Quem ouve falar sobre isso sentirá o suor frio correr-lhe pelas costas de compaixão. Jovens bonitos tornam-se logo magros e pálidos. Quem suportaria isso apenas por uma hora e ainda teria bastante entusiasmo e coragem para praticar esse exercício? Além disso, os que se excedem por vontade de praticar o exercício chegam a ficar tuberculosos, sofrem de subnutrição e apanham diversas doenças graves, quando não incuráveis. Certo dia, o mestre sentiu compaixão e, depois de vários dias de reflexão, confessou o segredo do olhar interior, dizendo: para a cura, existe a acupuntura, o mokusa e a medicina. Mas com esses três, as doenças graves não podem ser curadas facilmente. É exatamente aí que entra a funcionar o segredo. Quem quer experimentá-lo deve principalmente acabar com todos os pensamentos e com todos os koans. Por conseguinte, para começar, descansar muito bem. Mas antes que adormeça e antes que feche os olhos, deve esticar as duas pernas por longo tempo e regularmente reunir a força espiritual do corpo interior abaixo do umbigo, no Kikai Tanden, que quer dizer barriga, e no quadril, nas pernas, no centro do pé, e encher-se de força, e então entregar-se a essa contemplação milagrosa. O meu Kikai Tanden, os meus quadris, as minhas pernas e o centro dos meus pés são o verdadeiro semblante do meu ego? Esse semblante tem uma narina? O meu Kikai Tanden, meus quadris, minhas pernas e o centro dos meus pés são a paisagem pura dos meus sentidos, da minha alma,
a minha pátria? E que notícias chegam desse país? O meu que cai também, meus quadris, minhas pernas e o centro dos meus pés são a paisagem pura dos meus sentidos, da minha alma? E que tipo de esplendor e magnificência tem essa paisagem pura? O meu que cai também, meus quadris, minhas pernas e o centro dos meus pés são o meu próprio Amida Buda que eu mesmo idealizo? E que doutrina prega esse Buda? Deve-se repetir essas indagações concentrando-se continuamente nelas e questionando-se incessantemente. E então, reunido o resultado dessa visão, todas as forças espirituais, como que inconscientemente irão se reunir no que cai também, nos quadris e nas pernas e no centro dos pés, até que a parte abaixo do umbigo rara esteja exatamente tão tensa como uma bola de couro que ainda não foi batida brandamente. Quando cuidarem dessa maneira do olhar e repetirem isso por 5 dias, por 1 semana, até 21 dias, suas aflições, cansaço e doenças físicas ficarão totalmente curadas. E se não forem curadas, podem cortar a cabeça deste velho sacerdote e levar embora. Não é eu, viu? É dele, do Hakuin. Ao ouvirem isso, os discípulos alegraram-se infinitamente. Fizeram uma mesura e praticaram exatamente como o mestre havia ordenado, e todos lograram de resultados inacreditáveis. Se os obtiveram depressa ou devagar, isso dependeu do exercício correto. Mas quando todos ficaram completamente curados, cada um fez muitos elogios aos resultados desse exercício do olhar interior. Então o mestre acrescentou: não fiquem satisfeitos com a cura da doença, vão mais além. Quando a doença for curada, continuem. E quando obtiverem o Satori, que é o outro nome para a consciência cósmica, continuem a praticar. E eu, velho sacerdote, lhes digo: quando ainda estava no início da minha existência, fui acometido por uma doença e tive preocupações e sofrimentos 10 vezes maiores que os dos senhores. E assim cheguei quase à beira do desespero e pensei: eu gostaria de morrer. Melhor jogar fora este saco de couro sujo que suportar vivo essas preocupações e sofrimentos. E então, por meio deste segredo do olhar interior, curei-me completamente, como poderá ser o caso dos senhores. Quando surge a luz no céu, a lua no céu, desaparecem as sombras dos castelos. Em 25 de janeiro de 1757, autor, administrador do asilo da pobreza dos famintos e dos friorentos, sentado com incenso ao seu redor, ele se inclinou. Então fica aí um presentinho de meditação taoísta, budista, todos eles é a mesma, tá? É a mesma respiração. Se trata de colocar confiança a 2 dedos abaixo do seu umbigo. Sensacional, Luiz. Eu vou passar. E é aquilo, né? É o que volta naquele início. Exato. Aquela frase. Ora, são coisas da mente. Exato. A mente é o campo de batalha. Não existe outro. É isso daí. Exatamente. Maravilhoso. Eu vou passar a palavra para o Matheus, as palavras finais para a gente. Nós já estamos com 1h30. Foi uma verdadeira. Você falou, cara, eu estou aqui, não tenho lugar. Eu acho que já, viu, Roma, a gente já sai daqui com mais um horário marcado com o Luiz, porque assim, é tanta informação, eu particularmente que pratico meditação há 2 anos, eu pensei assim, legal, o Luiz vai estar na live hoje, a gente vai poder trocar uma ideia, trocar umas figurinhas, mas de tudo isso que você falou, Luiz, vou ser sincero, eu não tinha absolutamente conhecimento nenhum sobre toda essa informação que você trouxe. E eu fiquei encantado com toda essa história, essa explicação que você trouxe. Sinceramente, você explicando assim, o jeito de respirar, é uma coisa que não dá para a gente pegar na hora. Tem que ter um acompanhamento dessa respiração, fazendo a correção. Parece fácil, né, para você que diz assim, mas a gente
é um pouco difícil de se habituando a essa respiração. Aliás, aos vários tipos, né? Então, fica aqui a minha gratidão de todo esse conhecimento, né? E eu gostaria muito da gente se continuar, inclusive, esse mesmo assunto, que é um assunto interessantíssimo. Muito obrigado. Não, meditação, gente, cada um tem a sua maneira. Existe a maneira única ou a maneira correta, né? Mas eu vou dar um relato, assim, não uma experiência minha apenas, né? É do meu pai. Meu pai, ele teve um câncer de bexiga, onde foi retirado tanto a bexiga e a próstata. E ele também teve retirado depois do pulmão, né? De um lóbulo do pulmão. E o meu pai, no início desse problema, eu fiquei desesperado. Falei, nossa, e agora, né? Perdi meu pai. Falei, não posso, cara. Eu peguei e falei, não, eu preciso injetar uma vontade nele. Eu preciso injetar algo, eu preciso que ele... Mas eu não posso fazer isso, ele tem que fazer, né? Então eu levei ele num bosque em Casa Branca. E lá eu ensinei para ele essa que eu li por último, a respiração do Kikai também. Eu ensinei para ele e à medida que ele foi fazendo e foi praticando, eu fui praticando junto com ele. E teve um dia que chamou muito minha atenção, que ele estava na posição 6A sentado sobre os calcanhares, com a coluna ereta, respirando na sala, assim, ó, minha mãe estava vendo novela, cara, e ele estava respirando na sala. Eu abri a porta da sala, meu pai estava completamente fora, desligado, estava penetrado naquilo, né? E eu olhei, ele não piscava, ele ficava apenas com os olhos semicerrados, mas ele não olhou para o lado, não titubeou. Cara, ele ficou fixo naquela meditação. E foi uma das coisas assim que encheu ele de tanta força, de tanta energia, que ele está aqui até hoje com a gente. Graças a Deus, assim. Lógico, tem a fé envolvida, tem a ciência, tem a medicina, tem. Mas você não pode se deixar lá. A sua mente, você não pode fraquejar. A sua mente, você é inteiramente a tua mente. Você tem que expandir ela para isso, né? E ele fez certinho. A única coisa que esse é o erro do ser humano, né? O maior erro do ser humano é que depois que passou tudo isso, ele largou tudo. Tipo, esse é o problema que nós temos. Nós não continuamos. Nós quebramos o elo, né? Tipo, talvez ele atingiria algo que nem eu sonhava em atingir ainda, né? Porque ele estava naquele momento que, às vezes eu sento para fazer essa respiração, uma vizinha aqui tem 2 maritacas, 3. A maritaca começa a gritar, eu já dá aquele tremor na hora e eu saio da concentração. E ele, nesse momento, ele abria a porta, a televisão, minha mãe, ele nem tinha, ele estava penetrado. Então, quer dizer, se ele tivesse continuado, talvez ele tinha atingido estágios até maiores, além do que eu poderia compreender. Exatamente. Luiz, eu só vou ler o último comentário aqui da Marli. Ela colocou: a meditação ajuda a acalmar e manter o equilíbrio material e espiritual. Eu gostaria de te agradecer por todo esse conhecimento compartilhado. Só compartilhando. É como o Matheus disse, é difícil até te fazer pergunta, porque é algo tão novo para nós. Foi uma verdadeira, eu sei da tua simplicidade, mas foi uma verdadeira aula para a gente. Foi maravilhoso o que você nos passou. Como você disse, dava para ficar aqui falando dias e dias. É muito assunto, então nós vamos trazer você para uma próxima live, uma meditação 2, né, Matheus? Uma meditação 2 ou algo mais avançado, porque ficou... Eu vou trazer outra coisa para esfumaçar a cabeça. Fica uma dica aí, Rômulo, para a próxima live, a gente deixar uns 10 minutos aí finais para a gente fazer uma meditação prática mesmo, guiada. Pode ser. Seria fantástico, hein? Fazer uma meditação de uns 15 minutos no final da live, uma meditação guiada, já ensinando as pessoas a fazer a meditação. Vamos combinar assim?
Perfeito. A gente poderia fazer uma meditação aí de ser guiada com mudras e mantras ainda. Exatamente. Matheus, só corta o microfone que está dando interferência aí. Então vamos encerrar. Luiz, gratidão, meu irmão. Você já é um parceiro. Eu que agradeço. Ó, muito obrigado. Uma pena o professor não poder comparecer, mas a próxima nós vamos intimar ele, mesmo que ele ganhou na Mega Sena, que ele vem aqui com os amigos dele, pobre ainda. Verdade, verdade. Do Papo de Amigos. Gratidão por tudo, pelo conhecimento, pela tua paciência, por você dedicar esse tempo aos nossos amigos que estão aqui nos acompanhando toda terça. Eu falo que tudo isso é para eles, por eles, né? A gente aprende, eles aprendem, nós ensinamos, nós somos ensinados e é uma corrente do bem. Por isso que a gente, eu não canso de falar que a gente escolheu o nome correto para a live, que é o Papo de Amigos, que é um bate-papo. Isso que é muito bacana, muito bacana mesmo. É uma semente. Uma troca de conhecimento, está aqui, criou, é um grupo de amigos. Então eu te agradeço, eu vou passar a palavra final para você. Você faz suas considerações finais para a gente encerrar a live. Tá certo. Pessoal, muito obrigado para quem compareceu, fez as perguntas, obrigado ao Romulo, obrigado aí ao Matheus, a todos aí, a Vilma, o Anderson, Matheus, Bisaia, pessoal aí que eu ainda não conheço, mas a vida é um mistério, às vezes a gente se cruza no caminho, se tromba, nunca se sabe, não é verdade? Então, ó, muito obrigado pela presença de vocês, tá? E assim, pratiquem. A meditação é prática, incessante. E que vocês escolham aí o que for de melhor para vocês, porque é como eu falo, né? Esses tempos, antes do ano novo, eu fui brincar, futebolzinho, brincadeira entre família, que a família se reúne, sempre no fim, no início do ano, para uma confraternizaçãozinha, né? E o meu pé fez uma torção, viraram e falaram, você quebrou o pé e tal, pode parar. Eu falei, não, tá tudo bem. Não, mas olha ali, teu pé virou, entortou e tal. Eu falei, não, tá tudo tranquilo. Aí, a minha namorada virava para mim e falava, agora você faz acupuntura no seu pé. Eu falei, gente, relaxa. Aí cheguei em casa, passou o dia, passou 2, sentei na 6A, respirei um pouquinho. Não precisa colocar uma agulha. A meditação já é um turbilhão de remédio que você coloca para dentro de você. O corpo é assim. Ele se cura sozinho também. Né? Você tem que sentir um pouquinho de dor também. Ou não dor é difícil. A dor ela serve para te fortalecer. Então, essa é uma dica também que eu deixo. Aprecie o momento, né? Não importa qual seja. Né? É isso aí. Tenha uma boa noite. As suas dicas maravilhosas. Luiz, Matheus, fiquem com Deus. Eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente em mais uma live do Papo de Amigos. Até a próxima terça-feira. Que o Mestre Jesus abençoe, ilumine a todos. E até terça-feira. Amém. Fiquem com Deus. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.